pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal e hoje nós vamos estar conversando um pouquinho sobre micropigmentação labial. Quem não deseja ter aquele lábio com aquele aspecto mais saudável, mais rosado, mais sensual? Então hoje nós vamos estar mostrando para vocês como fazer uma construção realmente para a gente conseguir um resultado assim. Olá pessoal, eu sou a Gesseni Grafo Visão, micropigmentadora, e hoje nós vamos estar aqui para mostrar para vocês uma construção em relação ao lábio, com uma revitalização labial, tá? Desde o início, desde as medidas, como a gente faz o desenho, toda a execução do projeto até o final e depois com esse lábio também cicatrizado após alguns dias, para vocês realmente acompanharem tudo, como funciona, a questão da execução, a questão dos cuidados e a questão da transformação em relação a tudo que acontece no primeiro procedimento, os resultados que ficam logo no momento que você faz e os resultados que ele oferece após cicatrizado. Existem vários tipos de lábios, pessoal. Às vezes você pega um lábio mais arroxeado, você pega um lábio assim com mais manchas, um lábio assim mais esbranquiçado. Então realmente com as técnicas de micropigmentação a gente consegue melhorar essas características, esses aspectos. Mesma coisa no designer. Hoje um lábio, pessoal, ele tem que ser simétrico. A gente sempre divide lábio A, lábio B, de uma forma vertical, mas ao mesmo tempo eles têm que ser iguaizinhos, tanto pelo arco do cupido como pelo finalzinho aqui que a gente chama de comissuras. Eles têm que haver uma simetria tanto de um lado quanto do outro, assim como as sobrancelhas e os olhos também. Então a gente vai estar fazendo todas as medidas nesse vídeo para vocês acompanharem como a gente consegue um trabalho bem perfeitinho em relação ao desenho e como a gente faz para manter tudo isso, a execução até o final. Pessoal, eu trabalho com a tecnologia da Mia, é um dermógrafo meu, é o Linelli Supreme. Eu falo assim que foi um dos meus melhores investimentos que eu fiz em relação ao meu trabalho. Porque realmente, pessoal, a gente tem vários aspectos muito importantes que a gente tem que considerar para a gente conseguir oferecer um bom resultado. E um deles, pessoal, é a ferramenta que a gente usa. Então, assim, eu senti assim uma diferença muito grande, tá? Em relação aos resultados, porque essa tecnologia é uma tecnologia assim de alta precisão. As agulhas, pessoal, é tudo aço cirúrgico, então assim a gente consegue realmente a fixação ali na hora que a gente está trabalhando. Ele praticamente é zero hematoma, zero inchaço, praticamente não dá nenhum edema. Então por quê? Porque o dermógrafo tem muita qualidade para nos auxiliar nessa execução. Eu já trabalhei com outros dermógrafos, pessoal, que eu falo assim, por mais que a gente tenha uma habilidade, um conhecimento, se o dermógrafo não estiver ajudando, a gente não consegue fazer um bom resultado no final. Então realmente é maravilhoso, adoro trabalhar com tudo que a Mia realmente nos proporciona. Assim, uma das melhores empresas que investe na área da micropigmentação. Com tudo isso também, pessoal, existem os cuidados que a gente segue tanto para preparar esse lábio, quanto no momento da execução e quanto na finalização. Existem produtos específicos que a gente utiliza e que nos auxilia muito durante o processo. Eu trabalho com a Vita Médica, que realmente a gente consegue preparar esse lábio para ele ficar receptivo ao procedimento, ao pigmento. Durante o procedimento, o lábio vai sofrendo um ressecamento devido à técnica que a gente está utilizando. Então, a gente também trabalha com um produto que vai ajudando esse lábio para manter ele cada vez mais hidratado e ao mesmo tempo facilitando o deslize da agulha. Então assim, ele nos ajuda muito, faz toda a diferença. E logo que a gente finaliza esse procedimento também a gente tem um finalizador que ele ajuda, ele forma tipo uma película pro lábio, protetiva ao mesmo tempo, antibactericida, para que realmente esse lábio se mantenha com esse pigmento fixo ali. A gente fala assim em todos os procedimentos da micro, tanto óleo, sobrancelha, a gente sempre pede assim para evitar molhar, quanto menos contato com água melhor. Mas em relação aos nossos lábios, pessoal, a gente está ali praticamente com um local muito úmido, a nossa saliva, a gente conversa, a gente se alimenta, a gente bebe, então assim, não tem como, essa região vai estar sempre muito úmida.
Então é uma região que realmente o pigmento acaba disputando muito mais. A gente trabalha numa região diferente de pele, é uma mucosa, e essa mucosa também, pessoal, ela tem dificuldade de absorção. Por isso que quando a gente faz um lábio, as colorações que a gente escolhe, claro que a gente tem que considerar muito o estado desse lábio para a gente saber o que a gente vai fazer. Como eu expliquei primeiro, existem lábios mais esbranquiçados, existem lábios mais pálidos, existem os lábios mais escuros, onde a gente realmente precisa fazer uma neutralização, escolher tonalidades, mas isso eu vou explicar para vocês num outro vídeo, como a gente consegue direcionar as escolhas das cores conforme o lábio que a gente tem. Mas no caso dela, a gente escolheu, por ser um lábio mais esbranquiçado, um lábio mais pálido, uma cor assim super suave para ficar aquele efeito de lábios simplesmente mais saudável. Então a gente cuida muito com as colorações. Hoje eu trabalho, pessoal, com as colorações da Herbe Colors, que realmente, nossa, tem uma infinidade, a gente consegue realmente trabalhar com as neutralizações, para que esses lábios realmente nos tragam colorações super desejadas. Então, assim, super indico a Herbe Colors, maravilhosa realmente para lábios. Então, pessoal, toda essa construção vocês vão estar acompanhando, tá? Finalizando tudo isso, pessoal, vocês vão ver como ficou esse lábio. Logo que você faz, eu falo assim, porque a cliente, por mais que ela escolhe, que a gente explica tudo isso, quando termina, ela olha pro lábio encantada, mas ao mesmo tempo pensando, poxa, eu acho que ficou demais. Então, pessoal, podem ficar muito tranquilo, porque os lábios geralmente vão desbotar muito. Como eu falei, é uma região que tem difícil absorção, né? Porque a mucosa, ela não tem tanta absorção como uma pele, né? E ao mesmo tempo é muito úmida. Então o pigmento acaba realmente saindo muito mais do que a gente deseja. Eu sempre falo assim, às vezes 60%, 70% acaba desbotando. Aí o que acontece? A cliente passa uma semana, ela acha que não ficou nada. A gente explica tudo isso muito direitinho para a cliente não ficar frustrada, porque logo que você faz, parece tudo que fica muito além do desejado. Mas logo que cicatriza, pessoal, ele fica assim, parece que sai tudo. Só que o nosso lábio, ele existe várias fases em relação à cicatrização. Existe a fase da primeira semana, segunda semana, terceira semana, até finalizar 30 dias. Então, o que vocês vão perceber? Na primeira semana, quando passa, parece que saiu tudo. A segunda semana, parece que ele fica todo manchado, tem lugar que ficou mais, tem lugar que ficou menos. A terceira semana, ele começa praticamente se uniformizar. Na quarta semana, após 30 dias, você percebe que realmente é o tom que ele vai ficar. Ele praticamente uniformizou. É como se o pigmento, pessoal, ele viesse florindo de dentro para fora. E ele vai mantendo aquele tom totalmente uniforme. Aí, pessoal, a gente sempre fala com a cliente, muito importante o retorno. Por quê? Porque no retorno você vai ficar muito mais segura para a escolha, se você quiser pigmentar talvez ele mais, ou se precisa fazer algum leve ajuste, porque talvez ficou alguma manchinha ou coisa parecida, enfim. Então, o retorno pro retoque é muito importante, porque você pode fazer um direcionamento. Às vezes tem aquela cliente que diz, nossa, eu gostei tanto de como tinha ficado no início, que eu acho que eu vou querer ele mais pigmentado. Então, a gente trabalha uma outra técnica onde a gente pigmenta ele mais, trabalha com agulhas de 4 pontas, enfim. Então a gente tem mudanças na técnica para a gente conseguir um novo resultado também. Só que eu sempre falo assim, você cliente vai ficar muito mais segura, porque você já sabe como ficou o primeiro procedimento para você fazer o retoque depois. Então, pessoal, o que eu tenho para dizer para vocês que realmente vale muito a pena, fica muito legal mesmo, vocês vão acompanhando ali como é que vai ficar a construção desse lábio. E aqui um mês, pessoal, eu vou estar postando para vocês um outro vídeo para vocês verem como está esse lábio após 30 dias. E depois eu vou postar quando eu for fazer o retoque, como é que vai ficar também para vocês poderem estar acompanhando e também para vocês entenderem o que acontece realmente em relação a uma micropigmentação labial. Tá bom, pessoal? Obrigada a todos, vão ali, se inscrevam no canal, que sempre que tiver material, conteúdos em relação a tudo que eu faço, a toda a minha área, vocês vão estar visualizando também. Tá bom, pessoal? Um beijo a todos e obrigada!